Ele já foi chamado de o maior líder que jamais surgiu nessa terra de Deus, sem exceção. No entanto, nunca liderou um grupo com mais de 27 pessoas. Deixou de atingir quase todos os objetivos a que se propôs. E depois de sua morte, ficou meio esquecido até bem pouco tempo. Mas quando se toma conhecimento da história de Sir Ernest Shackleton e de sua extraordinária expedição de 1914 a 1916 à Antártida, não há como discordar dos efusivos elogios daqueles que estiveram sob seu comando. Ele é um modelo de grande liderança e, principalmente, um mestre da arte de comandar em situações de crise. Isto porque Shackleton fracassou apenas quanto ao improvável. Quanto ao inimaginável, ele foi bem-sucedido. Adoro uma luta e quando as coisas são fáceis, eu detesto, escreveu uma vez para sua mulher, Emily. Não conseguiu chegar ao Polo Sul em 1902, quando fez parte da equipe Extremo Sul, composta de 3 homens, da expedição Discovery, liderada pelo renomado explorador Robert F. Scott. Mas esses homens somente voltaram depois de avançarem pelo polo 740 quilômetros a pé, doentes de escorbuto e sob um frio terrível, só experimentado por uns poucos seres humanos naquela época. 6 anos mais tarde, comandando sua própria expedição, Shackleton foi obrigado a retornar quando estava a cerca de 150 quilômetros do polo, uma distância frustrante. Ele voltou porque estava certo de que sua equipe morreria de fome se prosseguissem. Este fracasso lhe foi perdoado em vista da grandeza do esforço. Recebeu um título honorífico do rei Edward VII e foi homenageado como herói no mundo inteiro. Seu maior fracasso foi a expedição do Endurance, em 1914 a 1916. Perdeu seu navio antes mesmo de pôr o pé na Antártida. Mas atingiu um novo ponto culminante na história da liderança ao fazer com que todos os membros de sua tripulação voltassem em segurança, depois de 2 anos angustiantes, lutando para sobreviver. É uma história tão impressionante que faz pensar por que a saga do Endurance não se tornou leitura indispensável para todas as crianças em idade escolar. Ao mesmo tempo que as expedições de Shackleton acabaram sendo, todas, sem exceção, decepções para ele, por não atingirem os objetivos a que se propunham. O explorador conseguiu realizar, ao longo do caminho, várias façanhas admiráveis que merecem ser reconhecidas. Como membro da equipe do Discovery, Shackleton esteve entre os primeiros a tentar alcançar o Polo Sul ou até mesmo a se aventurar pelo interior a partir da costa antártica. Foi o primeiro a descobrir vegetação em uma remota ilha da Antártida. Sua expedição do Nimrod localizou o polo geomagnético sul, inestimável para as cartas de navegação. Foi o primeiro a encontrar carvão na Antártida, alterando a maneira como os cientistas viam a formação e as origens do continente. Foi pioneiro em inovações no acondicionamento de material, indumentária, dieta, transporte e equipamentos para expedições. Sir Ernest partiu aos 40 anos de idade em uma viagem independente para fazer o que considerava a última grande expedição que restava a ser feita na Terra. A travessia a pé do continente antártico, de quase 3.000 quilômetros. O navio da expedição, batizado de Endurance por causa da divisa da família Shackleton, Fortitudine Vincimus, vencemos pela resistência. Fez-se ao mar em agosto de 1914, no alvorecer da Primeira Guerra Mundial, seguindo para Buenos Aires, dali para a ilha da Geórgia do Sul e, afinal, para o Círculo Antártico, onde singrou
1.600 quilômetros de águas cobertas de uma crosta de gelo. A apenas um dia de viagem de seu destino, na Baía Wassel, situada na costa antártica, o navio ficou preso, como uma amêndoa, em uma barra de chocolate, de acordo com uma descrição feita mais tarde, no gelo polar do Mar de Weddell. Os homens ficaram isolados em uma banquisa de gelo a mais de 2.000 quilômetros dos mais distantes postos avançados da civilização. Sempre que achavam impossível a situação piorar ainda mais, ela piorava. O banco de gelo maciço arrastou perigosamente o navio na direção norte durante 10 meses. Em seguida, o Endurance foi esmagado pelo gelo e os homens foram obrigados a acampar na banquisa. Um mês depois, viram horrorizados seu navio afundar no mar, sem poder comunicar a ninguém o que acontecera. Só podiam contar com 3 instáveis barcos salva-vidas retirados do navio. Shackleton só permitiu que cada membro da tripulação pegasse alguns objetos indispensáveis à sobrevivência. As primeiras coisas descartadas foram moedas de ouro e uma Bíblia. Não se desfizeram de um banjo nem de diários pessoais. Os homens suportaram temperaturas tão baixas que era possível escutar o ruído da água congelando. O frio cortante congelava suas roupas até endurecê-las e queimava suas mãos e pés. Dormiam em tendas de material tão fino que dava para verem a lua através delas. Passaram quase 4 meses na frígida escuridão da longa noite polar. Quando o verão antártico afinal trouxe temperaturas mais elevadas e a promessa de algum alívio, eles acordavam todas as manhãs dentro de poças de água fria, pois o calor de seus corpos derretia o chão congelado das tendas. Subsistiram comendo principalmente carne de pinguim, de foca e às vezes dos cães, uma alimentação que os deixava fracos e inchados. Sir Edmund Hillary, o explorador da Nova Zelândia, ao escrever em 1976 sobre a expedição do Endurance, mostrou-se solidário com o sofrimento deles. Perigo é uma coisa, mas perigo combinado com extremo desconforto por longos espaços de tempo é outra bem diferente. A maioria das pessoas é capaz de suportar um pouco de perigo, acrescenta algo ao desafio, mas ninguém gosta de desconforto. Finalmente, quando o gelo começou a se despedaçar debaixo deles, os homens embarcaram em seus 3 pequenos botes salva-vidas. Depois de mais de 4 meses de tédio entorpecedor, subitamente foram lançados em uma intensa batalha pela sobrevivência, que os levou aos limites da capacidade humana. Lutaram contra o mar por quase uma semana, tentando alcançar terra. Sentiram frio, fome, exaustão e tanta sede que suas línguas incharam dentro da boca. Quando por fim alcançaram a ilha Elephant, descobriram que não passava de uma ponta de terra fétida, coberta de esterco de aves marinhas e constantemente assolada por tempestades. A maioria dos tripulantes passou os últimos meses de sua aprovação encolhida debaixo de 2 botes emburcados. Ao final, Shackleton escolheu 5 homens e enfrentou mais de 800 milhas de mares turbulentos em um dos botes salva-vidas para chegar à ilha habitada da Geórgia do Sul, no remoto Oceano Atlântico Sul. Quando, como por milagre, alcançaram seu destino, verificaram que ainda teriam de atravessar uma cadeia de montanhas geladas praticamente intransponível para chegar à civilização, representada por uma estação baleeira. Os baleeiros, que já tinham presenciado muita coisa em suas duras vidas, ficaram pasmos com a invencibilidade daqueles homens, horrivelmente maltratados pelas forças da natureza.